Hoje eu estou aqui debaixo de um pé de tucaneira, que é esse tronco aqui atrás de mim, que é uma árvore que deve ter uns 30 anos ou mais já, né? E eu quero conversar sobre o seguinte tema: seja forte como uma árvore. Uma árvore tem muito a nos ensinar. Quão maior é a sua copa, maiores são as suas raízes, mais profundas, fortes. A árvore, ela consegue se equilibrar assim, para suportar o vento, né? Para suportar o peso da água, da chuva em suas folhas. Quão maior ela é, maiores são as suas raízes. E as raízes, elas não aparecem, elas estão debaixo do solo, ali segurando a base da árvore, a equilibrando para que ela não caia. E assim temos que ser, assim nós seres humanos temos que ser também. As raízes são o quê? A nossa vida interior. A vida interior, ela está escondida frente aos demais. Cada um tem dentro de si um mundo de intuições, se o espírito estiver desperto, é claro, né? Se o espírito estiver dormente, o ser humano está apenas no piloto automático, entulhado de ideias e pensamentos que não agregam nada. Mas quem tem intuições, onde o espírito está desperto, existe um mundo interior fértil. E este mundo interior fértil, ele funciona como uma base para sustentar a vida do ser humano. São as raízes do indivíduo. É preciso ter raízes para poder erguer-se às alturas. O espírito é a conexão com as alturas, ou seja, com a luz, com as irradiações espirituais. Alguém só pode captar as boas irradiações espirituais se estiver num solo adequado, que é o solo da sua vida interior, que cria a conexão, ou seja, a igual espécie, é a lei da igual espécie. Então, para captar boas irradiações, é preciso ter algo similar dentro de si, da mesma espécie, para com isso poder criar o canal para receptar essas energias. Então, nós temos que ser como uma árvore, nós temos que ser profundos. As nossas raízes interiores precisam ir até as profundezas para proporcionar a firmeza, a estabilidade, o equilíbrio. Além do mais, a árvore tem uma outra questão para nos ensinar. As fibras, que estão no tronco e as fibras que estão nos galhos. Quão mais fibrosa é uma árvore, maior é a sua flexibilidade diante do vento. O vento pode retorcer a árvore, pode sacudi-la, mas por causa de suas fibras, ela vai se manter. Ela não vai quebrar, ela será sempre uma árvore bem equilibrada e flexível, resiliente frente às dificuldades. Então, a flexibilidade é algo que nós precisamos ter, e somente seremos flexíveis se tivermos fibras espirituais. As nossas fibras espirituais que conferem a flexibilidade, a mobilidade, a estabilidade, isso é necessário para nós nos mantermos de pé em meio às dificuldades da vida e às tempestades que surgem. Porque existem fases da vida em que nós passamos em meio às tempestades. E daí precisamos ter uma fibra, precisamos ser alguém de fibra, né? Uma fibra que resiste. E o que confere à fibra essa força é justamente a sua maleabilidade. Porque se a árvore for dura demais, sem fibra ou sem fibras, ela vai quebrar. E assim também somos nós. Se formos durões demais, sem flexibilidade, sem maleabilidade, quebramos também. Quantos indivíduos que bancam os durões, que são ali os machões, prepotentes, mas não têm equilíbrio emocional. É só na razão, é só no cabeção, aquele machão racional que acha que é mais forte do que todo mundo, mas não tem equilíbrio emocional, não tem autoconhecimento. Então, a fibra emocional
confere ao ser humano a maleabilidade, a flexibilidade, a mobilidade para conseguir lidar com os ventos, as tempestades, as chuvas existenciais que surgem na nossa vida, porque passamos em meio a altos e baixos, estamos em altos e baixos nessa vida. E é justamente a nossa fibra que faz com que possamos resistir a tudo isso. E nos permite desenvolver a resiliência, que é a capacidade de suportar as coisas com paciência. E a árvore, ela também tem paciência, né? Ela cresce pacientemente, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, década após década. Essa árvore aqui tem mais de 30 anos já. Então observem quantas tempestades ela já enfrentou, quantos ventos ela já encarou de frente. Vez ou outra um pequeno galho está no chão, que quebra, que está seco, então o vento sacode a árvore e esse galho quebra, para que outro novo e renovado possa surgir com mais fibra, com mais resistência. Então a árvore, ela se desprende, se desapega do que não serve mais para ela. E assim nós temos que ser também. Se não nos desapegarmos, vamos ser uma árvore cheia de galhos secos, pesada, que uma hora vai desmoronar. E a árvore, lentamente, ela vai liberando os galhos velhos, os galhos secos. Eles vão caindo em meio às ventanias, em meio às tempestades, para que novos galhos possam surgir, conferindo à árvore justamente a robustez, a força, a resistência para manter-se de pé. Então, a árvore, ela é um conjunto, é a raiz, é o tronco, são os galhos, são as folhas que captam a luz. A árvore, ela faz a fotossíntese e nós precisamos fazer a nossa fotossíntese espiritual. O que é a fotossíntese espiritual? É nós captarmos as irradiações espirituais, nos abrirmos para elas, comungando com o universo. Isso é a nossa fotossíntese espiritual, de nós nos alimentarmos também de luz, como disse Jesus há 2000 anos, né? Que nem só de pão vive o homem, mas da palavra que provém da boca de Deus. A árvore vive da luz do sol e da água, e nós precisamos viver também da luz espiritual, porque se não nos abrirmos para a luz espiritual, vamos depender apenas do pão terreno, mas o pão terreno não nos alimenta de forma completa, na completude, na integralidade. Então é preciso ter um espírito desperto para captar boas irradiações e se alimentar com isso. Então, uma árvore, ela nos passa inúmeros exemplos do que podemos fazer para sermos fortes. Então, seja forte como uma árvore, tenha raízes profundas, tenha um tronco forte, mas seja maleável, tenha fibra, porque somente as fibras te fazem suportar os ventos e as tempestades para que você não quebre. Desapegue-se dos galhos velhos, deixe cair aquilo que não te serve mais, porque coisas novas vão crescer, coisas novas vão se desenvolver. Vejamos só, uma árvore é um exemplo de equilíbrio, um exemplo de robustez, de força, mas de maleabilidade, ao mesmo tempo de suavidade. Não há nada mais suave do que uma árvore, quando o vento bate nela e ela sacode. É um balé existencial, é um balé natural. As árvores, elas bailam em meio ao vento e às tempestades. E assim precisamos ser na leveza, na sutileza da vida interior, que confere ao ser humano uma robustez. As pessoas que externamente parecem ser robustas não são necessariamente robustas, porque a força vem de dentro, a força é algo interior. O que faz o ser humano suportar as dificuldades, os desafios, os altos e baixos, é o seu lado emocional desenvolvido. Isso é que confere ao ser humano a robustez, para que ele possa sair vitorioso nas batalhas da vida, se desenvolvendo, conseguindo alcançar suas metas espirituais, seus objetivos espirituais, que é o que importa nessa vida. Então aqui
não existe apenas esse pé de tucaneira, não sei o nome científico dessa árvore, o pessoal aqui em Blumenau, Santa Catarina, onde eu moro, chama essa árvore de tucaneira porque os tucanos gostam de pousar nessa árvore, mas o nome científico eu não sei. Mas tem também 2 pés de manga aqui enormes, eles não dão frutos, né, porque não são assim adaptados a essa região aqui, a esse clima, mas vez ou outra uma manga fica no pé, e mangas enormes quando elas ficam no pé. Esse ano deu algumas, uma que eu colhi que deveria ter 1 quilo praticamente. E os pés de manga também, eles têm uma flexibilidade, uma robustez, eles suportam e aguentam os ventos. E assim nós temos que ser, com fibra, com profundidade, com flexibilidade, mas ao mesmo tempo força, porque a força está na flexibilidade. Uma pessoa inflexível, ela não é forte, ela é durona e quebra muito fácil como uma árvore que não tem fibra. Então pensemos nisso, seja forte como uma árvore, caro ouvinte, porque se você for forte como uma árvore, vencerá nas batalhas da vida, nos altos e baixos que surgem nos diferentes momentos. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!